Mas a gente começa falando sobre essa cerimônia no dia de ontem, Guta Pini, em que o ministro Edson Fachin anunciou a ministra Carmen Lúcia para ser a relatora daquele código de ética, código de conduta, como queira. E a primeira reunião já vai acontecer na quinta-feira. Agora, daqui a pouquinho, a gente vai ouvir, inclusive, como foi a abertura do ano judiciário lá no Tribunal Superior Eleitoral. Mas, para começo de conversa, eu peço a sua análise inicial aí sobre o discurso do presidente Edson Fachin. Guta. Olha, Dani, eu espero que esteja se abatendo também no Supremo Tribunal Federal alguma tempestade moral. Porque nós estamos vendo já de muito tempo uma crise moral escancarada no Supremo Tribunal Federal, na mais alta corte do nosso país. Os ministros protagonizando verdadeiros vexames institucionais, vergonhas institucionais, constrangimentos para a República, relações espúrias e muito pouco republicanas com empresários, em eventos patrocinados com empresas que têm causas na corte, a questão da advocacia lobista dentro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso, ao que parece, chegou a um ponto que nem o próprio Supremo Tribunal Federal tem conseguido conter. Então, o ministro Edson Fachin colocou na mesa essa questão do Código de Ética, mesmo que dentro da corte exista uma parte dos ministros que é contra essa discussão, esse debate. Ainda aqueles que se colocavam partidários desse código de conduta, dessa discussão, ainda esses queriam que essa discussão ficasse para depois do período eleitoral. Mas o ministro Edson Fachin resolveu levar isso adiante, deixou muito claro, ele fala no seu discurso que é o momento de resgate da República, e isso ele tem razão, precisa haver um resgate institucional, porque foi por água abaixo toda a ética, toda a moral, ninguém respeita mais o Supremo Tribunal Federal. E essa é a grande questão. Esse código de ética, ele vem num momento em que é muito oportuna essa discussão, mas o fato é que ninguém confia que esse código de ética vai resolver os problemas, e realmente não vai. Até porque, Dani, é uma norma de conduta que será elaborada dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Veja só quem que é a ministra relatora, Carmen Lúcia, a ministra censória, a ministra que disse em alto e bom tom que não tinha problema censurar um documentário até o dia X, até um dia depois das eleições. É uma censura só um pouquinho. Então, a ministra relatora desse código de conduta, ela já não é um padrão moral de conduta, de observância das leis, para trazer a lume esse código de ética. Ela também fala da questão do exemplo, da magistratura, mas veja, eu fico imaginando os juízes do Brasil olhando para essa corte hoje, porque quando você precisa seguir um modelo, imagine alguém querendo dar ordens, dizendo como que você deve se portar, e você olha para essa pessoa e você só vê vexame, você só vê constrangimento, você só vê violações da própria conduta. Então, quem são essas pessoas para passar qualquer tipo de norma para os outros juízes? E eles deveriam ser esse modelo. Eles estão na mais alta corte da República, são os ministros do Supremo. Nossa, eu me recordo dos anos na academia, estudando direito, a reverência que nós tínhamos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes não nos recordávamos nem dos nomes dos ministros, de tanta distância que tínhamos deles. Hoje, nós sabemos o nome de todos eles, estamos atentos a tudo que passa no Supremo Tribunal Federal. A gente não sabe no jogo de futebol, a gente não conhece mais os jogadores da nossa seleção, mas o Supremo não sai do debate, e sempre de uma forma ruim. Agora, Guta, eu vou mencionar um outro trecho do que disse o ministro Edson Fachin durante o seu discurso. Logo no início da fala dele, ele disse o seguinte: ressaltou que a crítica republicana não é ameaça à democracia, apontou também que o protagonismo tem os seus ônus, tem os seus efeitos para a legitimidade institucional e que os ministros são responsáveis pelas escolhas que fazem. Em que pese esse discurso de Fachin contra esse corporativismo, resta saber se representa o restante do Supremo Tribunal Federal, não é? E não representa, a gente sabe, tá uma guerra ali dentro, e isso é bom. Pelo menos
Agora eles vão começar a brigar internamente. Parece que houve um choque aí nesse corporativismo, porque tem as duas alas no Supremo. Uma que concordava com esse código de conduta e a outra que não concorda. E a gente desconfia que a parte aí que não concorda está ali protagonizada pelo ministro Gilmar Mendes como a grande liderança, até porque ele é um dos ministros que protagoniza aí tantos eventos patrocinados. Nós vamos falar de uma palusa também ao longo do programa. Então é um ministro que tem essas relações também com empresários, eventos patrocinados. E o próprio ministro Dias Toffoli viajando com jatinho, com advogados de causas perante o Supremo Tribunal Federal. Ele relator hoje de um caso muito importante do Banco Master e que nem deveria estar sob a sua relatoria. Então a gente imagina que são os ministros que são contra esse código de conduta, mas ainda aqueles que se mostram favoráveis, o tempo não era oportuno agora. Gostariam de deixar essa discussão para depois das eleições. Agora, você trouxe um ponto importante também da fala do ministro, Dani, sobre a questão da liberdade de expressão, das críticas à corte. Ele cita Calamandrei, que os ministros não estão, os juízes não estão acima das outras pessoas, que eles também podem ser objetos de críticas porque são falíveis. Mas essa é uma fala que destoa da postura do ministro Edson Fachin na semana passada. Quem não se recorda daquela nota que ele publicou, e ele falou exatamente sobre a questão das críticas à corte. E ele falou o seguinte: o Supremo Tribunal Federal não se curva a ameaças ou intimidações. Então, veja, é um outro ministro, é um outro Edson Fachin, que na semana passada saiu em defesa do ministro Dias Toffoli, de todas as críticas às quais ele tem sido alvo, e justamente, de forma justa, por conta da sua atuação, que não é imparcial nesse processo, nessas investigações do Banco Master, mas agora ele já mudou o tom. Não, vamos adiante com o Código de Ética, os magistrados não estão acima das outras pessoas, eles podem sim receber críticas, sem que isso seja um ataque à democracia. Então a gente vai vendo uma mudança de tom no Supremo Tribunal Federal. A gente espera que seja uma tempestade moral que esteja caindo ali sobre a corte e eles comecem minimamente a voltar para a institucionalidade. Falando sobre essa tempestade moral que você mencionou, Gutapini, ele também falou que esse é um momento de autocorreção. Vou abrir aspas mais uma vez para Edson Fachin. O momento histórico é também de ponderações e de autocorreção. É hora de um reencontro com o sentido essencial da República, da tripartição real de poderes e da convivência harmônica, independente, com equilíbrio institucional. Segundo ele, diz ainda, somos todos chamados a essa arena, Gutapini. Veja só, Dani, essa frase, reencontro com o sentido real da República. O que é a República? É a coisa pública. Então, quando o ministro Edson Fachin assume que é um momento para o reencontro real com esse sentido real da República, ele deixa muito claro, ele deixa escancarado que esse sentido republicano se perdeu. E ele fala disso fazendo a referência para a conduta dos ministros. Ele não é cego, ele está vendo o que acontece na corte, ele está vendo a crise de reputação pela qual passa os ministros do Supremo, e isso é inegável. O Supremo não sai do debate, não sai da mesa do almoço das famílias, a conduta dos ministros. Então é algo que se abateu sobre toda a República, é uma conversa que todos têm, essa conduta dos ministros escancarada, debochada. Vejam, hoje nós temos ministros que não saem das redes sociais se manifestando sobre tudo, se manifestando fora dos autos sobre processos que tramitam na corte. Isso é absolutamente ilegal. Isso vai contra o que se espera de um juiz, que tem que ter uma postura discreta. Essas viagens com jatinhos, essas sociedades muito questionáveis com os ministros, e tem a questão do ministro Gilmar Mendes também ali vendendo curso para a CBF, tem esse Gilmar Palusa com a participação de empresários que patrocinam esses eventos e tem processos na corte. A questão do julgamento que aconteceu no Supremo, em que os próprios ministros julgaram inconstitucional um artigo que proibia que os ministros atuassem em processos quando o advogado fosse
sua esposa ou marido. Nesses casos, o juiz deveria se julgar impedido nesse escritório, quando ele está atuando na corte, mas os ministros avançaram. Não, o juiz não é impedido nesse caso, porque é só o escritório. Então, é realmente uma crise moral escancarada e o ministro Edson Fachin, ao que parece, resolveu encará-la. Você mencionou aí o que disse na semana passada o ministro Edson Fachin, naquela nota saindo em defesa do ministro Dias Toffoli, à frente na relatoria sobre o caso do Banco Master, mas ontem, durante esse discurso, mesmo sem citar o caso do Banco Master, o Fachin afirmou que normas jurídicas são adequadas para lidar com crimes no sistema financeiro e ressaltou que as instituições precisam rememorar limites. Essa fala, ela pode ser lida nos bastidores como uma reação a essa crise de imagem da qual nós temos falado, que atinge a Corte, o Supremo Tribunal Federal, devido também à condução desse inquérito que apura as fraudes bilionárias do Banco Master, não? Certamente, Dani. Agora, a questão é, eles estão sempre fazendo uma defesa deles mesmos. Então, uma coisa é o Código de Conduta, que é essa questão da transparência, dos relacionamentos entre os ministros e esses eventos, e essa conduta mais para fora do processo, fora dos autos. Mas tem a conduta dentro dos autos. E o ministro Edson Fachin, ao que parece, ele faz essa defesa, que já existe a lei, e que eles seguem a lei, que a lei está aí para dar conta dessas demandas. Então, é aquela coisa, Dani, é o chove e não molha. Então, nós vamos atrás do Código de Conduta, vamos trabalhar por isso, mas é algo de longo prazo, não é algo que necessariamente vai acontecer para agora. Esse código não será aprovado agora, porque, vejam, é um código que será relatado pela ministra Carmen Lúcia. O que significa isso? Ela que vai apresentar o texto. E aí, depois, isso deverá ser aprovado pelo colegiado. Isso é uma coisa. Outra é a atuação dentro do processo. E, em relação a isso, o ministro Edson Fachin não mudou o seu tom em relação ao ministro Dias Toffoli. Não houve nenhum tipo de indireta, ele não chamou o processo para ele, não o convocou, não trouxe a ordem do processo, porque ele é o presidente do Supremo. Então, ele pode chamar o processo à ordem. Ele que tem que colocar a ordem no Supremo Tribunal Federal. E isso não foi feito. Então, é isso que eu vejo, uma mudança de tom em relação à questão das críticas ao Supremo, que eles não estão acima da lei, que eles podem sim ser criticados, mas que eles estão resolvendo isso com o Código de Conduta. E fora isso, dentro dos autos, está tudo bem no Supremo Tribunal Federal, porque a lei já dá conta dessas demandas. Mas o fato é que a lei dá mesmo conta dessas demandas. O problema é quando o Supremo não aplica a lei a essas demandas. Agora, Guta, voltando um pouquinho ainda a respeito da conduta, desse código de conduta, código de ética dos ministros do Supremo Tribunal Federal, vale lembrar que essa conduta pública dos ministros do STF tem sido bastante questionada, sobretudo ao longo dos últimos anos, tem ultrapassado na avaliação de muitos analistas, a discrição que é exigida pelo cargo. Com muita frequência nós temos visto ministros do Supremo Tribunal Federal, é muito comum que eles apareçam em entrevistas para darem as suas opiniões sobre processos que estão em andamento, temas que eles vão julgar, até mesmo para mandar algumas indiretas, alguns recados por entrevistas, até, por que não, criticar alguns colegas e os seus votos em público também. Fato é que amanhã, quarta-feira, na primeira sessão de 2026, na pauta tem uma ação que discute o uso das redes sociais por juízes de todo o Brasil. Imagine só, vai tratar agora das questões das redes sociais. No entanto, por enquanto, pelo menos ao que tudo indica, enquanto a ministra Carmen Lúcia não colocar aí mãos à obra, não é? Por enquanto, a conduta dos ministros que frequentemente aparecem nos telejornais, aí, sobretudo na mídia tradicional, eles vão continuar numa boa, considerando que eles podem fazer isso, não é? Eles estariam acima da lei, Guta Piini? O problema é que eles estão acima do CNJ.
Nós vimos aqui não só acima da lei, mas acima do CNJ. Nós estivemos aqui com o deputado Sanderson na semana passada e ele protocolou um pedido ali no CNJ para que fosse apurada a conduta do ministro Dias Toffoli, e o CNJ nem entrou no mérito desse pedido porque o Supremo não está submetido ao CNJ. E essa questão das redes sociais, dos juízes, é algo que está sendo analisado ali também pelo CNJ, através das suas resoluções. Então, veja, são os ministros do Supremo, o ministro do Supremo é o presidente do CNJ. Então, eles colocando regras para a utilização de redes sociais para os outros magistrados. Mas eles não se submetem a essas regras. Percebam só a incongruência. Eles, como você bem disse, eles vão poder continuar atuando como eles estão. Eles não deveriam atuar assim, porque independente de CNJ, a Lei Orgânica da Magistratura deixa muito claro que eles não podem se manifestar também fora dos autos, sobre processos que tramitam na corte. Eles não podem ter posicionamento político partidário exposto nas redes sociais, eles não podem ter atividade político partidária. Claro que o ministro é um ser humano, ele tem as suas preferências, obviamente, ele é um cidadão, ele vota também, paga imposto, mas na qualidade de ministro, e em especial ministro da Suprema Corte, há que se haver uma discrição em relação a isso. A própria lei do impeachment trata disso, impeachment contra ministros, e a lei orgânica da magistratura. Mas eles também têm esse entendimento de que essa lei orgânica da magistratura se aplica aos demais juízes, não a eles. Por isso essa discussão de código de ética, porque daí teria uma legislação que nem é legislação, seria uma norma interna, que aí eles estariam submetidos a essa norma, Dani. Então, essa questão do CNJ também, ela é muito curiosa, porque é o próprio CNJ que elabora resoluções em relação a esses eventos patrocinados, de uma Palusa, esses eventos do LIDE, que tem a participação de ministros, e são eventos patrocinados por empresários que têm processos na corte. Essas resoluções do CNJ, elas foram abrangendo, elas foram ampliando a atuação de juízes e ministros nesses eventos. Então, inicialmente, eram eventos acadêmicos, eventos docentes, que têm esse caráter docente, mas aí a interpretação foi sendo ampliada, porque vejam, esses eventos dos quais os ministros participam e palestram, quem é que está na plateia? São grandes empresários. O que acontece ali é um grande lobby, não é um evento acadêmico. Você não vê acadêmico de direito. Eu quero ver esses ministros fazendo realmente um evento numa universidade pública ou até privada e chamando ali estudantes de direito para aprender com a experiência deles. Não. Quando esses ministros vão a eventos acadêmicos, nós vimos o que eles fazem. Derrotamos o bolsonarismo, mas o fato é que o CNJ permite esse tipo de evento através das suas resoluções. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, criticou o uso de vazamentos seletivos e defendeu o STF. Em sua fala, Simonetti afirmou que esse tipo de conduta não fortalece a justiça nem promove transparência. Quando a advocacia é constrangida, não é o advogado que perde, é o cidadão. Quando o sigilo profissional é relativizado, não se enfraquece uma profissão, enfraquece-se a própria democracia. Da mesma forma, é preciso fazer uma advertência institucional clara e responsável. A democracia não convive com práticas de exceção. E o uso de vazamentos seletivos, orientados por interesses políticos ou estratégicos, com o objetivo de constranger instituições, especialmente o Supremo Tribunal Federal, é absolutamente incompatível com o regime democrático. Vazamentos seletivos não fortalecem a justiça, não promovem transparência e não servem ao interesse público. Servem apenas à erosão da confiança institucional, à desinformação da sociedade e ao enfraquecimento da independência judicial. Sua análise, Guta Pini. Olha, Dani, eu sou advogada. Então, para a classe dos advogados, é tão terrível saber que a gente custeia essa instituição, essa organização que tem um orçamento bilionário. Os advogados são obrigados a custear essa organização que é presidida por este cidadão. E ouvi-lo falar que uma advocacia constrangida não é uma perda só para a advocacia, mas também para o cidadão.
O que ele está falando de advocacia constrangida a essa altura do campeonato? Beto Simonetti, depois de termos testemunhado o ultraje feito a toda a classe dos advogados, os advogados desses presos políticos do 8 de janeiro que não tiveram nem acesso aos autos, não tiveram direito ao acesso aos autos, mas também não tiveram direito à ampla defesa, ao contraditório e muito antes, não tiveram direito ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição. Esses réus foram condenados, julgados e condenados já na última instância, quando nenhum deles tem ou tinha foro privilegiado. Onde estava a OAB? Neste momento, onde está a OAB ainda hoje? A OAB se pronuncia agora para sair em defesa do Supremo. Foi isso que Beto Simonetti fez aí nessa cadeira, fazendo uso desse microfone, envergonhando mais uma vez a classe dos advogados. Falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que não pode ser constrangido. Que coisa mais absurda, falando de vazamentos seletivos. Do que vocês acham que ele está falando? Desses vazamentos em relação a Dias Toffoli, essas imagens, essas reportagens que saem, que têm saído na mídia para constranger os ministros, que isso não faz bem para a democracia. Faz muito bem que os governados saibam o que os seus governantes estão fazendo. Então, Dani, mais um discurso de deboche para o povo brasileiro. Essas pessoas se refestelam com o poder, com o status, mas não dão conta das suas tarefas, não dão conta das suas demandas. O presidente da OAB deveria estar zelando pela ordem jurídica, pelo devido processo legal, se manifestando em defesa, não necessariamente só dos advogados que custeiam essa instituição, custeiam porque são obrigados a fazê-lo, mas na defesa da ordem jurídica, da democracia, do devido processo legal. Doa quem doer, mas não, estão aí subservientes também. É uma república de servos. Essa é a grande verdade, enquanto o cidadão paga a conta de tudo isso sempre. Bom, em participação ontem no Oeste Sem Filtro, Ana Paula Henkel comentou sobre esse e outros assuntos. Vamos acompanhar um trecho do que disse ela. Esse compilado era um stand-up comedy, era uma comédia, isso. Desculpa, gente, mas eu estava aqui anotando e dando risada, né? Primeiro, o Fachin... Primeiro, a cena digna de uma república de bananas, com todo o amor que eu tenho pelo meu país. Com todo o amor que eu tenho pelo meu país. Presidentes da Câmara e do Senado desfilando, carros oficiais, fanfarra, ali os dragões, ali os soldados. Vão trabalhar, minha gente. Entrem no parlamento e vão trabalhar. Esse mise-en-scène todo, né? Nossa, olha como somos importantes aqui, presidente da Câmara, presidente do Senado. Nem Estados Unidos fazem isso. Entrem no Congresso e vão trabalhar. Parem com isso. Isso aí é uma palhaçada. Vocês me desculpem. Aqui o meu francês. Depois fala-se, né? Ministro falando em união. De novo, o que um ministro do Supremo está fazendo na reabertura dos trabalhos do Congresso? O que um ministro está fazendo falando de união? O problema não é união. União tem de sobra. Harmonia também tem de sobra. O que falta é independência. União, ministro Fachin, não precisa pedir união, não. Sobrando união e harmonia.